Oi, tudo bem? Vamos falar do quarto elemento do vínculo de emprego, que é a não eventualidade, também chamada de habitualidade na prestação dos serviços. Ou seja, para que esse elemento do vínculo de emprego esteja presente, esse serviço tem que ser habitual, permanente, não eventual. Ele não pode ser esporádico, fortuito, episódico, né? Acontecer só de vez em quando. Não, ele tem que ter uma certa repetição com uma análise temporal. Mas aqui, a análise temporal, a gente vai dar um pouquinho mais de profundidade. Você vai me desculpar, talvez esse vídeo não fique tão curto, mas é porque quando a gente passa batido em algumas circunstâncias, essa análise pode ficar falha. Então, para a gente não ter dúvidas se essa bolinha vai estar preenchida ou não na sua relação jurídica, a gente vai ter que dar um pouquinho mais de profundidade, tá certo? Mas eu vou tentar simplificar ao máximo, prometo. Bom, a gente vai falar de uma primeira circunstância, que é uma análise da frequência temporal da prestação dos serviços. A gente vai pegar um calendário, uma semana, por exemplo, e vai ver quantos dias na semana aquele trabalhador trabalha. Então vamos pensar, tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Isso aqui é um calendário de uma semana. Vamos supor que ele trabalhou na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e aqui ele folgou, que foi o dia do repouso semanal remunerado. A gente pode dizer que esse trabalho aqui ele tem uma repetição temporal importante, relevante, ou seja, um trabalho contínuo. Nós estamos falando lá no direito do trabalho da teoria da descontinuidade. Esse trabalho aqui ele não é descontínuo, ele só teve um dia de ausência de labor, que foi o dia do repouso semanal remunerado. Olha a diferença se ele trabalha, por exemplo, uma vez por semana, ou uma vez de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Você concorda que essas outras modalidades têm uma ausência de trabalho, dias de não trabalho, de modo muito superior ao primeiro exemplo? Então, esses outros exemplos aqui seriam trabalhos descontínuos. Por que essa é uma circunstância que ela não pode ser analisada isoladamente para resolver se esse elemento do vínculo está presente ou não? Porque não é empregado, ou seja, esse elemento estará presente mesmo quando o trabalhador, às vezes, não trabalha com essa frequência máxima, certo? Ou seja, com continuidade. A prova disso é que após a reforma trabalhista, a gente tem a figura do trabalhador intermitente, que é aquele que tem momentos de trabalho e dias de não trabalho, e esses dias de não trabalho, essas ausências laborativas, podem ser de dias, semanas, meses, né? Hoje a nossa legislação vigente, como ela está, ela não traz uma limitação de tempo de não trabalho, e mesmo assim ele tem que ter carteira assinada, porque todos os outros elementos do vínculo estão presentes. Então, o estudo da teoria da descontinuidade por si só não resolve. Resolve quando a gente consegue ver que ele está indo lá com essa frequência temporal, né? Ele trabalha, vai todos os dias da semana, vai 6 vezes na semana, 5 vezes na semana. Ou seja, quando eu analiso 7 dias, a maioria dos dias ele está trabalhando. Ah, vou fazer uma outra ressalva. Aqui nós não estamos fazendo análise do trabalhador doméstico, do empregado doméstico, que é regulamentado pela Lei Complementar 150. O trabalhador doméstico ele tem vínculo de emprego sim, mas os elementos têm aspectos um pouquinho diferentes. Então a gente até pode depois fazer um estudo sobre o trabalho doméstico, mas aqui a gente está falando principalmente do trabalhador urbano e rural, tá certo? Então essa teoria, essa circunstância por si só, ela não consegue resolver. Então vamos avançar. Uma segunda análise que a gente pode fazer para saber se o trabalho é habitual ou esporádico é se aquele trabalhador tem fixação jurídica no tomador do serviço. Como assim, Graziela? Eu vou desenhar aqui para você. Isso aqui é o empregador, a empresa, ou o tomador de serviço, né? Vamos chamar de tomador também. Isso aqui é o trabalhador. Você vê que eu desenho pessimamente. Bom, ele pode ter um único vínculo de emprego. Ele só tem uma relação jurídica de trabalho, que é com esse tomador de serviços aqui. Muito bem, ele tem fixação jurídica. Só que o nosso direito do trabalho permite que o mesmo empregado tenha outros vínculos de emprego. Desde que haja compatibilidade de horários, um trabalhador pode ter vários contratos de trabalho assinados na sua carteira. E, mais uma vez, o intermitente, essa figura jurídica foi pensada para isso, para ele ter um monte de empregadores, né? Não tem funcionado muito na prática, aí quando a gente for fazer o estudo do intermitente, a gente pode falar por quê. Então, quando ele tem vários tomadores de serviço, ele não tem fixação jurídica. E veja, isso por si só não resolve. Por quê? Porque se fosse assim, se ele tivesse
Um professor, por exemplo, é muito comum, todo mundo conhece professor aí, que tem vários contratos de trabalho, ele trabalha em várias escolas, né? Porque há compatibilidade de horários, ele trabalha em 2, 3, 4 escolas, todas com carteira assinada muitas vezes. Então, se essa análise, essa circunstância fosse a que definiria se esse elemento está presente ou não, bastasse que eu tivesse um segundo vínculo de emprego para eu perder os dois, concorda? Porque aí esse elemento do vínculo estaria fora. E isso não acontece. Então, como é que a gente analisa essa circunstância? Se ele está fixado em alguém. Aí depois, em outro vídeo, a gente também pode falar do tal do autônomo exclusivo. Então, essa exclusividade lá está aqui dentro do estudo da não eventualidade. Mas, quando a gente está vendo se ele tem um vínculo de emprego ou não, eu estou vendo se ele tem esse elemento, o fato dele se fixar sugere que ele tem. Mas o fato dele não se fixar, dele ter outros elementos, não vai me responder. Eu vou ter que continuar jogando aqui o jogo, vou ter que continuar verificando as possibilidades. A próxima circunstância é verificar o que esse trabalhador faz e o que o empregador ou tomador dos serviços dele oferece para o mercado. Então, a gente pegou um exemplo aqui de um hospital, certo? O hospital oferece qual serviço para o mercado? Ele oferece serviço de saúde. O que esse médico faz dentro do hospital? Ele desenvolve essa atividade que a gente chama de atividade fim. Então, essa teoria aqui é a teoria dos fins da empresa. É quando o trabalhador exerce a atividade principal do seu tomador de serviço, ou seja, ele exerce a atividade fim do tomador, aquilo que o tomador oferece para o mercado. E aqui, então, no nosso exemplo, o médico trabalhando dentro do hospital, ele está exercendo atividade fim. Veja, eu também não analisei todos os elementos, tá? Porque às vezes esse médico pode ser autônomo, aí o que vai sair da relação jurídica é o último elemento, que é a subordinação. Eu estou analisando aqui só se eu tenho habitualidade ou não. Então, gente, é muito provável que um profissional que trabalha na atividade fim do seu tomador, essa atividade seja habitual, né? Ela não é esporádica, fortuita, episódica, ela é habitual, né? Ela tem uma necessidade permanente de acontecer, né? Por quê? Porque é a atividade fim. Então, uma escola, os professores que trabalham numa escola, eles estão desempenhando atividade fim. Então, Graziela, essa teoria, então, ela mata a charada. Eu vou dizer que não mata. Por quê? Porque eu não tenho só as pessoas que desempenham atividade fim dentro da empresa. Eu também tenho as pessoas que desempenham atividade meio. Vamos pensar aqui no caso da faxina. A faxina, ela rara vez vai ser atividade fim de qualquer estabelecimento. Ela vai ser atividade fim só da empresa de conservação e limpeza, né? Mas ainda assim, ela é importante para o segmento econômico, né? Então, quando a atividade fim ela é desempenhada, significa que muito provavelmente esse elemento estará presente. Mas e quando não for? E quando o trabalhador desempenhar atividade meio? Aí eu vou ter que continuar analisando outras circunstâncias. E a última circunstância que a gente analisa, aqui na análise da não eventualidade, é se esse trabalhador trabalha numa atividade que, por mais que não seja atividade fim da empresa, é de necessidade permanente do tomador dos serviços. Aqui eu já mudei para um banco, mas poderia ser o mesmo hospital, certo? E aqui eu tenho o trabalhador de serviços gerais, um faxineiro dentro do banco. Você há de convir comigo que o banco tem como atividade fim oferecer dinheiro para o mercado, oferecer crédito. E o faxineiro não trabalha nesse segmento, né? Quem trabalha nesse segmento é os gerentes, são os gerentes e outros profissionais dentro do banco. O faxineiro não. Então ele não exerce atividade fim, ele exerce atividade meio. Então aquela teoria que a gente acabou de estudar não vai resolver. Mas aí quando eu faço a pergunta, para o banco minimamente limpinho, aciado, ter faxina é de necessidade permanente? A resposta é positiva. E aqui no nosso exemplo, gente, ele está contratando diretamente esse profissional. Porque a gente sabe que tem a terceirização, aí a gente pode fazer até um outro vídeo para falar de terceirização. Não é muito comum que bancos, essas instituições maiores, contratam diretamente sua atividade meio, fazem às vezes através de terceirização, mas não estão proibidos de fazê-lo. Um banco pode contratar diretamente o seu faxineiro, né? Então, foi lá e contratou. Esse elemento estará presente? Vamos fazer uma hipótese aqui, ó. Vamos pensar em todas as teorias agora, pensando no faxineiro com o banco, ok? Vamos ver se deu para compreender todas elas. Vamos imaginar que esse banco aqui é um banco um pouco porquinho, tá? Esse profissional vai lá apenas uma vez por semana, tá certo?
Se, então a gente está fazendo análise da teoria da descontinuidade. Você concorda que o trabalho dele, então, é descontínuo? De 7 dias da semana, ele está indo apenas um. Ah, Graziela, então o trabalho dele é esporádico, é fortuito, é episódico? Não, porque eu tenho que analisar as outras circunstâncias. Se fosse só a primeira teoria, esse elemento estaria fora, mas eu vou analisar as demais. Vamos pensar na segunda circunstância, que é a teoria da fixação jurídica. Vamos imaginar no nosso exemplo aqui que ele tem 3 tomadores de serviço. Ele trabalha para 3. Ele trabalha para um banco, ele também trabalha, porque uma vez por semana, né? Ele vai uma vez em cada um, então ele trabalha para um banco, ele trabalha para um escritório de contabilidade, ele trabalha para um hospital, né, em outros dias, porque tem compatibilidade de horário. Aí, esse elemento aqui, essa circunstância da teoria da fixação jurídica, ele se fixou? Não. Aqui com esse banco, não se fixou. Se fosse só essa teoria para resolver, esse elemento estaria fora, mas ela sozinha não resolve. A gente tem que continuar analisando as outras circunstâncias. A terceira circunstância é se ele trabalha na atividade fim do tomador dos serviços. Esse aqui é um banco, a atividade fim do banco é colocar dinheiro no mercado. O faxineiro trabalha nessa tarefa? Não. Então, pela terceira teoria, eu também não resolveria esse problema, ou esse elemento estaria fora, o que não procede. Por quê? Porque ele não trabalha na atividade fim do tomador. Aqui no nosso caso, vai ser a última teoria que vai matar a charada, que vai falar, não, esse elemento do vínculo está presente sim, sabe por quê? Porque por mais que ele vá só uma vez por semana, por mais que ele não tenha fixação jurídica, por mais que ele não trabalhe nos fins da empresa, ele trabalha numa atividade de necessidade permanente do banco. E tinha que ir até mais vezes, né? Porque ele está em época de pandemia, ele está indo trabalhar uma vez só por semana. Mas ainda assim, eu não posso ter um banco que vai conseguir, a gente ainda não tem robôs tão eficientes a esse ponto, para poder automatizar completamente a faxina, a limpeza. Eu preciso de um ser humano ir lá fazer aquela limpeza. Então, para o banco, essa é uma tarefa de necessidade permanente, a tarefa que o faxineiro desempenha. Então, aí aqui sim, pela teoria do evento, a tarefa para o banco, então a gente muda um pouquinho aqui o foco. Se antes a gente estava analisando pela ótica do trabalhador e das tarefas que ele desempenha, agora eu vou analisar pela ótica do tomador. O tomador tem necessidade permanente? Necessidade permanente. Permanente. Como a resposta foi positiva, esse elemento do vínculo de emprego está presente. Agora, gente, o mais comum em muitos segmentos, aqui a gente também tem que olhar o contrato realidade, lembra lá do princípio da primazia da realidade? Vamos pensar uma loja de sapatos que tem os seus vendedores, né? Vamos pensar se esse elemento do vínculo de emprego está presente. Aí você olha, o vendedor vai lá 6 vezes na semana, ele trabalha só com uma folga a cada semana e folga rotativa, nem necessariamente coincide com domingo. Ele não tem outro tomador, porque ele só faz as vendas dele ali naquela loja de sapatos. Ele trabalha como vendedor de uma loja que vende produtos, então ele está trabalhando na atividade fim da empresa. E uma loja de sapatos ter vendedores é da necessidade permanente. Então é muito comum todos eles estarem preenchidos. Eu quis trazer um exemplo aqui que, por mais que várias outras circunstâncias sejam descartadas, vai ter uma ou outra que vai mostrar que esse elemento do vínculo estará presente, tá certo? Então aqui a gente vai ter que analisar cada caso, e eu espero que tenha me feito compreender nesse vídeo. Se existirem dúvidas, é só mandar as dúvidas pelos comentários que a gente busca solucioná-las, tá bom? Então, o próximo vídeo, então, será do elemento mais complexo, mais controvertido, que é a subordinação, tá certo? Então, um abraço.